noite. Estamos aqui com mais uma live. Estamos com uma convidada muito especial, que é a nossa fonoaudióloga, Fernanda Braga. Vou estar introduzindo ela aqui na nossa live. Oi, Aí. Oi. é assim, né, Camila? Isso. Aí deixa eu arrumar agora. Ou Ai, tá muito bom. subi aqui para me aparecer melhor. Queria dar boa noite, boas-vindas para todo mundo que está entrando aí na nossa live. Eu sou Fernanda, eu sou fonoaudióloga e fui convidada aí pela Camila, pela Fabiana, para poder a gente estar conversando um pouquinho sobre esse desenvolvimento de fala, de linguagem e como que a gente pode estar estimulando melhor em casa, né, nesse período de quarentena. Queria agradecer vocês pelo convite, vocês que estão assistindo pela presença. Queria agradecer a Fabiana, né, que fez esse convite do setor de educação especial inclusiva. Tô lendo porque tem um roteiro aqui comigo, para eu não esquecer de ninguém. Ao prefeito William Parreira, Secretaria de Educação Ana Paula Lemos. Gente, muito obrigada mesmo. É um espaço muito importante, esse Instagram, para a gente poder dar voz para essa parte da inclusão da escola, né? Muitas vezes a gente vê que não ocorre da forma que deveria ser, mas aos poucos, com carinho, com jeitinho, a gente consegue um bom desenvolvimento e um bom rendimento aí para todo mundo. Então vamos lá, eu sou fonoaudióloga desde 2010, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz pós-graduação em neurologia clínica e intensiva no Hospital Albert Einstein de São Paulo. Trabalho atualmente com crianças autistas e exclusivamente já tem uns 5 anos, então trabalho com isso, crianças com apraxia de fala e algumas outras deficiências, mas em especial as crianças que têm algum problema no desenvolvimento, né? E eu queria falar para vocês que nesse período de quarentena tem muita gente surtando, né? Tem muita mãe me mandando mensagem, Fernanda, o que que eu vou fazer com meu filho? O que que eu posso fazer para poder melhorar? Tem uns que estão conseguindo falar melhor, tem uns que já estão mais reclusos. E assim, depois de um período longo de quarentena, né? A gente já vai para 2 meses de quarentena, a criatividade já acaba, né, do que a gente pode estar fazendo em casa para ajudar as nossas crianças. E principalmente as crianças que ainda não falam, né? Hoje em dia o meu público é composto mais pelos pequenininhos mesmo, então crianças, a maioria de 3, 4 anos de idade, que ainda estão no desenvolvimento de fala, que estão adquirindo. Então, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Vale a pena, se vocês quiserem, tá mandando algumas perguntas, vou tentar acompanhar. E é importante mencionar que vai ter o certificado, vai ficar disponível no link da bio aí do Educação Inclusiva Ibirité por 24 horas. E aí, quem quiser esse certificado pode acessar lá, tá bom? A primeira coisa que eu queria pontuar para vocês é que a fala, ela é uma coisa muito esperada, né? Por muitos pais e mães ficam, eu vou falar mais mães assim, porque puxa a sardinha para o lado das mulheres e infelizmente a gente sabe que ainda muitas mães que ficam em casa com os filhos. Mas é importante também a participação de toda a família, não só das mães, né? Então, irmão, pai, todo mundo é coterapeuta nesse processo que está nessa quarentena.
E a fala, ela é esperada. Nasce um bebê, a gente praticamente... Vou esperar a Camila aqui. Quando nasce um bebê, todo mundo fica naquela expectativa e já planeja. Ah, não, quando ele crescer ele vai ser médico, a menina vai fazer balé, o menino vai fazer judô. Mas quando começa a dar ali por volta dos 10, 11, 12 meses, já começou a falar? Ah, ele tá falando mamã. Não, não tá falando nada ainda não. Aí a gente começa com os palpites. Não, porque o filho do amigo da minha vizinha falou com 5 anos de idade, super normal, tranquilo. E a gente tem realmente crianças que vão apresentar um atraso de fala na linguagem, que vão falar após os 2, após os 3, e sem nenhuma ajuda vão conseguir desenvolver alguma linguagem. Mas o nosso problema é com as crianças que não desenvolvem a fala, não procuram ajuda esperando esse boom da fala, e isso não acontece, isso não vem, porque tem algum problema que precisa ser tratado, né? Quanto menorzinho, melhor, né? Sou muito fã da intervenção precoce. Eu acho que quanto antes a gente intervir com qualquer criança, todos os resultados são melhores, a gente tem um melhor prognóstico. Então, vale muito a pena desde pequenininho. Por quê? Depois dos 2 anos de idade, fala, vamos esperar até os 3. Não, não é o normal a gente fazer isso. Então, a gente desenvolve a fala desde o bebê, né? Cada criança desenvolve no tempo, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Edivânia comentou aqui. Mas cada um, a gente precisa saber, por exemplo, questão de marcos de desenvolvimento. Uma criança que não está balbuciando desde bebê, que por volta de 1 aninho não começou com as primeiras palavras, com mamã, o dá, o papá, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Então, desde crianças, desde bebezinhos, 6, 7, 8 meses, a gente já pode começar com a estimulação de linguagem. Tenho pacientes com síndrome de Down que têm 7 meses, 8 meses de idade, né? Então, é importante a gente começar. Quanto antes, melhor. E a fala, ela não é um acontecimento. A criança foi dormir hoje, acordou amanhã, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso não existe. A fala é uma construção, né? A fala, ela é um processo. Então, a gente precisa esperar algumas etapas para que a criança consiga produzir a sua fala, né? Então, antes da criança poder falar, ela precisa compreender. Para ela poder compreender, ela precisa olhar. Então, uma importância, por exemplo, que a gente observa em bebês, a questão do contato visual. A criança precisa olhar para você, olhar para a mãe desde a mamada, prestar atenção nos movimentos, que a criança vai começar a prestar atenção. Olha, aquilo ali mexe. E a partir dali faz um som. E aí ele começa a brincar com os sons. Babá, mamá. Então ele, opa, se eu encostar a boca aqui, faz um som. Então ele começa a brincar com os jogos, né? Jogos, sílabas, sons melódicos da fala. E aí ele vai desenvolvendo e aprendendo. E aí a gente é esperto, começa lá, mamã. Aí a gente já aproxima. Mamãe. Aí, opa, toda vez que eu falo mamãe, ela fala mamãe. Toda vez que eu falar mamãe, então significa mamã. Então a gente tem esse contato visual para observação. Deixa eu ver aqui que mandaram. Toda criança tem sua peculiaridade, mas existe um tempo esperado para o desenvolvimento. Sim, são os marcos do desenvolvimento. É muito importante a gente observar todos os marcos. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese, quando chega uma criança no consultório, a gente pergunta quando foram as primeiras palavras, quando sentou, quando ela andou, né? Então, é importante a gente observar esses marcos, porque às vezes ele não atrasa só na fala, às vezes ele atrasa para poder sentar, por exemplo. Às vezes é uma criança que tem problema, por exemplo, de audição, e ninguém percebeu que ele não se voltava para nenhum dos sons. Então, precisa compreender pela via visual, pela via auditiva. Então, antes da fala, a gente precisa ter certeza que a via visual tá ok, ele tá enxergando bem, ou se ele tem uma baixa visão. Porque se ele tem uma baixa visão, ele não tem uma boa percepção visual, ele não sabe para onde está olhando,
não sabe o que está acontecendo no mundo ao redor. Se ele tem uma perda auditiva, é importante a gente saber se é uma perda auditiva bilateral, se é uma perda auditiva por causa de uma perda auditiva condutiva, né? Às vezes uma rolha de cera, às vezes uma infecção do ouvido pode dar essa perda auditiva na criança. E se ele não ouve direito, ele não vai reproduzir direito um som, né? Não vai aprender corretamente. Então, é muito importante a gente investigar as vias de entrada de estimulação para essa criança. Então, muitos pais ficam com medo, por exemplo, quando a gente pede um exame auditivo. Ah, tá achando que meu filho é surdo. Não, não estamos achando que o seu filho é surdo. A gente está querendo saber o quão bom está essa audição ou não, para a gente poder intervir do jeito correto. Eu costumo dar um exemplo que se a gente tem numa mesma face uma espinha de um lado e uma queimadura, espirrou uma gordura e queimou na bochecha. A gente não vai passar o mesmo creme da espinha na queimadura. Então, é importante saber o que a gente tem para a gente passar a coisa correta. Então, procurar um diagnóstico não é rotular uma criança. Procurar um diagnóstico é a gente intervir da forma correta. Eita, Lita! Intervir da forma correta para essa criança poder desenvolver. Mamãe do Edu também, bem-vinda, tô te vendo. Gente, meu paciente lindo, esse Edu aqui, começou comigo pequenininho, hoje tá aí com as suas primeiras palavras, primeiras frases aí, com a mãe que, ó, batalha muito dentro de casa. Preciso avaliar cada coisa separadamente, como a Fabi falou aqui, com certeza. Então, vamos lá, né? O que a gente vale a pena pontuar, então, que é o tema da live, é como estimular em casa, né? Falei demais até agora. Mas vamos lá. A gente não foi programado para a gente desenvolver do jeito que a gente tem vivido nessa quarentena. Todo mundo isolado em casa, sem nenhum contato social. Então, a criança, de repente, de uma semana para outra, a gente perdeu contato de escola, contato de família, de ir na casa da avó no final de semana, perdeu contato de igreja, porque eram pessoas estimulando ao redor. E se vê todo mundo dentro da mesma casa e todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Porque tá todo mundo com medo, cada hora a gente vê uma notícia diferente do que tá acontecendo e a gente tá restrito. Só que esse isolamento social não significa que a gente precisa de tudo ficar isolado, né? A gente pode usar, por exemplo, o celular para poder conversar com o vovô, com a vovó, com a titia, e falando, ó, lá vem a fono falar que é pra gente poder cortar as telas e tal. E realmente, tela, o computador, o tablet, o celular, eles, de certa forma, não é recomendado que se use realmente com crianças muito pequenas. Aí a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai falar sobre isso, para a gente poder não ser radical, porque todo mundo tem suas particularidades. Porém, a gente pode usar a nosso favor também, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Juliana Trentini é uma fonoaudióloga que eu gosto de seguir, e ela falou que a tela está para bala na nutrição. Ela entretém, mas não sustenta, né? Então, a tela, ela não tem como a gente ter uma reciprocidade, uma comunicação, né? Então, quanto mais a gente puder reduzir esse tempo de tela e investir em tempo de qualidade de estimulação, é muito melhor. Essa criança tem muito mais pontos a desenvolver, porque ela vai estar interagindo, ela vai ter um contato social com uma pessoa, né? Então, a gente precisa ter tempo de qualidade. É corrido, é difícil, mas garantimos que vale a pena a estimulação, porque quanto mais tempo de estimulação essa criança tiver, e quando eu falo tempo de estimulação, não significa falar, ó, vamos sentar e vamos fazer terapia da fono, bater. Não, a gente estimula até na hora do banho, né? A gente consegue estimular a criança em vários momentos do dia,
né? A gente não precisa falar, ó, parou todo mundo, parou a casa, fez silêncio, agora é exercício da fono. Não, não vamos trazer uma carga para isso. Vamos trazer uma leveza, uma ludicidade. Hoje em dia, a gente até vê muito falar que meu filho vai na fono para poder brincar. Eu tinha um Instagram com a Natália Vieira Fono, com a Thalita e a Cíntia, a gente era o Fono Theo. E a gente começou a fazer muita estimulação e postava muitas terapias, muitas imagens das crianças brincando. E a gente sempre recebia, ele vai na fono para poder brincar. Não, ele vai na fono para brincar com um objetivo, gente. Vamos ser criativos. Toda brincadeira, ela tem que ter um objetivo na estimulação. Não é simplesmente brincar, né? A gente precisa saber, claro, qual que é o nosso objetivo ao brincar com essa criança. Então, por exemplo, eu raramente brinco da forma que vem escrito na caixa, um brinquedo. Então, às vezes eu uso um lince para a gente poder trabalhar um acesso ao léxico, a gente trabalha para poder fazer reconhecimento, separa as pecinhas com os mesmos sons, dependendo do que eu estou trabalhando com a criança. Então, em casa, o que a gente pode fazer é trazer essa criança. Quer usar o celular? Claro, quer usar o celular? Então tá. Então a gente vai ligar para a vovó. E aí, na hora que liga para a vovó, mesmo que ainda a criança não fale, a gente pode, dar um tchau, pode mandar um beijo, né? Pode sorrir, pode fazer aquelas coisas que a gente faz com a criança. Cadê a carinha de triste, a carinha de feliz? Para a vovó ver que ele está interagindo. E aí tá tendo uma interação através da tela, né? A gente pode, em casa, levar para a hora do banho e trabalhar as partes do corpo. Então, vamos lá, vamos passar a esponja. Agora eu quero a esponja na cabeça. Cadê a cabeça? Então, vai lá e passa. Na barriga. Cadê a barriga? Lava o pé. Legal. Agora eu quero que você pegue o shampoo. Mostre o shampoo e o condicionador. Por exemplo, vamos supor que eles têm cores diferentes. Os de criança são bem coloridos, né? Então, pega pra mim. Eu quero o shampoo verde. Eu quero sabão amarelo. Você trabalha cores, trabalha discriminação. Então, você trabalha escovando o dente. Vamos lá. Eu sei que tem muitas crianças que têm dificuldades sensoriais para poder usar a escova de dente. Isso aí depois a gente trabalha em conjunto com a terapia ocupacional. E aí a gente vê depois. Mas estou falando assim, num desenvolvimento típico, né? Para a gente poder estar fazendo isso. Vamos lá. Tem escovas hoje em dia que ficam piscando o tempo que a criança tem que escovar o dente. Então, enquanto estiver piscando, tem que escovar. E vai cantando, traz um mundo sonoro para a criança, né? Aí tem até a musiquinha do Bita. Não precisa ter o vídeo, mas podemos cantar. Chique, 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 para lá e para cá. Então, vai cantando. Por quê? Toda vez que ele ouvir o chique, chique, ele vai saber que é para escovar o dente. Vamos lá. Meu irmão mais novo tomava banho ao som de chocolate com pimenta. Quando dava abertura, era a hora dele ir tomar banho. Então, ele escutava o frio queimando. Já corria pro banheiro. Porque a gente grava muito pela música, né? E... Fez um barulho aí, Camila, que susto. Tamara, o cachorro. Tamara, leva o cachorro pra lá. Hoje eu tava com um paciente e aí a gente tava brincando com um balão. E a gente pensa, puxa vida, a gente vai para a sessão da fonoaudióloga para poder brincar com um balão. Mas é uma criança que está com um atraso importante de fala e linguagem, que ele não tem contato visual, que ele não tem um brincar compartilhado, ele não brinca, ele brinquedo e, por exemplo, esse é o meu brinquedo, ele brinca e vira as costas para mim, quer brincar sozinho, né? E a intenção é um brincar compartilhado. E ele não fala quase nada. E aí, com o balão, eu ficava mandando para ele e ele para mim, eu me abaixei na altura dele. Na hora que ele mandava para mim, ele estava olhando no meu olho, então começou a fazer um contato visual. Então, toda vez que eu pegava o balão de volta para cá, eu trazia aqui na altura do meu olho e mandava para ele de volta, né? Então, ficamos. Eu comecei a ganhar esse contato visual com ele. O Edu, eu usei muito balão mesmo. E aí,
colocamos o balão. E aí depois eu comecei a fazer algumas sílabas enquanto eu mandava o balão. Pá! Ou então soprava. Pá! E aí ele começou a me imitar. E a importância do contato visual é uma habilidade pré para imitação, né? Então, ó, ele começou a me imitar. Pá! Aí eu, opa, esse menino tá me imitando, vamos colocar mais palavras. Aí o balão caía, eu, oh, oh. Aí quando caía, oh, oh. Aí depois disso foi, oh, oh, caiu, uhul, coisas que ele não fazia nenhum som, ele começou a fazer imitando, né? Então é muito importante a gente trazer o lúdico, trazer a brincadeira para uma coisa para a gente ganhar a criança. Porque não adianta nada eu virar para esse meu paciente e falar com ele, Gael, fala para mim, caiu, caiu. Ele não sabe falar, ele não tem um porquê de falar. Então eu preciso trazer essa criança para o meu interesse. Ou então eu chegar nesse interesse da criança, acho bem melhor colocado assim, né? Então eu vi que ele gosta de brincar com balão, eu fui pro chão, brinquei de balão com ele, né? Então fui pro interesse dele e consegui fazer essas algumas palavras, né? No total hoje foram 10 palavras que a gente fez. Para uma criança que não falava nenhuma, por imitação, ainda não é uma fala funcional, né? Ele estava apenas me imitando. Mas naquele momento foi interessante. A mãe ficou super feliz de ver o menino falando. E no final, eu vou chamar a mamãe? Ele, mamã. E assim, é muito gratificante. E essa parte do gratificante é bonitinho mesmo, porque muitas vezes a gente, na sala de fono, a gente consegue ver coisas primeiro que os pais. Então, às vezes, primeiras palavrinhas, vai com a fono. Já ouvi, nossa, tem um pote pirlim-pim-pim nessa sala sua que ele só fala com você. Eu, ai, meu Deus, mas eu quero que ele fale com os pais, não é só comigo, né? Então, assim, às vezes ele vai falar primeiro, mas a gente passa a dica para os pais para poder seguir em casa também. E quando a gente trabalha em casa, a gente tem um resultado, né? Então, é sempre pensar que todo momento é um momento de estimulação. Todo momento. Da hora que acorda, a hora de dormir. Não precisa necessariamente falar de exercícios de fonoaudiologia, porque não é o nosso objetivo falar de exercícios, né? Até mesmo porque os exercícios, eles são bem específicos para cada criança. Então, tem criança que vai precisar fazer alguns exercícios de motricidade orofacial, tem criança... É muito específico. Não tem como falar, me fala um exercício aí para o meu filho falar o R. Não tem como, eu preciso saber por que a sua criança não fala o R, né? Então, o que dá pra gente falar mesmo são realmente as dicas que dá para poder estimular. Igual, brincadeira do balão. A gente vai brincar, por exemplo, com o pula-macaco. A gente vai trabalhar. Não sei se vocês conhecem o pula-macaco, a gente aperta assim, o macaquinho pula para poder cair na árvore e ganhar uma banana. Então, a gente pode pedir à criança, por exemplo, para categorizar os macaquinhos por cores, né? Então, se não me engano, acho que são 4 cores lá. Vamos lá, todos os macaquinhos amarelos. Aí, a criança vai começar o que é olhar, o que é igual, o que é diferente do amarelo. Aí, ele pegou o amarelo. Ah, esse aqui, coloca junto. Ele pegou um azul. Oh, oh, não, não, não. Vamos lá. E vai fazendo as fileirinhas com as cores. Aí, agora a gente vai lá, vamos jogar. Aí a gente começa a trabalhar, por exemplo, uma troca de turno. O que é a minha vez de jogar? O que é a sua vez de jogar? Porque na fala, a gente tem a minha vez de falar e a sua vez de falar, né? A gente não fala todo mundo junto. Também brinquei muito de pula-macaco. Por exemplo, a gente pode colocar para poder brincar com o pula-pirata, que é um elemento surpresa, né? Então, tá prestando atenção, e de repente eu falei pula-macaco, é pula-pirata, né, gente? O pirata vai e simplesmente pula porque a gente colocou, foi cada hora a vez de um colocar a espadinha lá dentro. Aí a gente pode pedir, ó, na hora que colocar essa espada, vai todo mundo fazer o som do macaco. Aí vai lá e imita, todo mundo. Na hora que colocar a espadinha, todo mundo vai imitar o som do cachorro. Au, au. Então, comece essa imitação. Então, traz isso para a criança poder estar trabalhando ali junto. É importante a gente lembrar de não pressionar a criança que ainda não sabe falar.
Por quê? Ela não sabe falar, gente, né? Então é a mesma coisa que você chegar lá no Japão e fala seu nome. Você só vai saber falar o seu nome mesmo. Você não vai saber se apresentar. Oi, meu nome é Fernanda. Pelo menos eu não falo japonês. Não sei se tem alguém que fala, mas eu não sei falar japonês. Então, não vou. Tô vendo a Camila aqui tá traduzindo, né? Interpretando, né? Traduzindo. Interpretando Libras. E por mais que eu não compreenda, porque não é a minha área, Libras, apesar que temos fonoaudiólogas que trabalham sim com a Libras, eu não vou saber. Então não adianta me apertar, porque eu não sei, né? Então, se a criança não sabe falar, não adianta apertar, porque não vai sair. Então, assim, vai ser a maior dificuldade da criança. Por exemplo, ela quer que você... Nossa, O biscoito lá em cima. Ela vai pegar pela sua mão e apontar, porque ela ainda não sabe falar biscoito, né? Então vamos lá, você pega lá, biscoito. Não adianta passar batom, não adianta mostrar as palavras, como é que articula. Por quê? Ele não sabe falar, ele só quer o biscoito, ele não quer falar. Ele quer o biscoito, né? Então, vale a pena a gente ajudar a criança a trabalhar, a imitar e saber que a fala, como eu falei, ela não é um acontecimento, ela é um processo. Então, tem várias coisas que vêm antes da criança poder falar. Então, a criança vai ter o contato visual, vai compreender, a criança vai imitar. Então, várias coisas antes de aparecer os sons da fala, né? E aí a gente tem que ver qual que é a vai, dificuldade da criança. Se ela está tendo uma dificuldade, é de fala, é uma dificuldade de comunicação. Se eu estiver falando muito rápido, gente, me falem, porque é tanta coisa que eu fiz no meu roteiro aqui para a gente poder falar. E vou tentando ler algumas perguntas aqui enquanto isso também. Mas no final eu vou voltar e ler, tá bom? Mas só para poder apresentar um trabalho assim muito bonito, que eu acho que é a fonoaudiologia. Então tem muita coisa para a gente poder falar, tá bom? Eu vi aqui alguém perguntando aqui. Como você, a Aline Braga, como você, minha parente, também sou Braga. Como você vê o trabalho da fonoaudióloga dentro das instituições infantis? Então, dentro das instituições, a gente não faz o atendimento diretamente na terapia. O que a gente pode fazer é um serviço de triagem. Também não é a minha área de atuação, é uma das atuações da fonoaudiologia, a fono escolar. Para mim, toda escola tinha que ter fono, porque toda criança precisa ser observada dentro das suas particularidades, para poder ser feita a inclusão corretamente das crianças. E não só junto da fono, mas junto da psicopedagoga, junto da terapia ocupacional, para poder a criança ser bem incluída dentro da sua escola, dentro do que ela precisa. Tem criança que não vai desenvolver a fala e vai comunicar com comunicação alternativa, como o PECs, por exemplo. Então, tem que ter lá alguém que fez o curso de PECs, né? Não é só falar que tem PECs e simplesmente trocar figuras. Então, tem que ter alguém que tem um curso para poder adaptar. Tem crianças que vão usar Libras, então tem que ter um mediador que saiba Libras. Né? Então, eu acho que pensar em inclusão dentro das escolas é pensar em particularidades das crianças. Então, é um trabalho em conjunto. A gente tem que pensar qual que é a demanda dessa criança. Por isso que é importante, por exemplo, fazer o plano de desenvolvimento individual, para eu saber o que é que o meu aluno tem, qual que é o diagnóstico dele, quais que são os prognósticos, fazer reuniões com os profissionais que acompanham essa criança é importante, porque às vezes é uma criança que tem muita demanda sensorial e a escola está lá querendo que ele brinca de massinha e ele não brinca de massinha de jeito nenhum, soca a massinha no menino e o menino não quer e vai ver, não, é porque é uma particularidade dele, não vamos usar a massinha, vamos usar outra coisa, por exemplo. Então, é preciso engajamento conjunto. E, além de tudo, empatia, acho que é a palavra, assim, do momento, mas ela faz muito sentido quando a gente pensa em inclusão, né? Eu vou voltar aqui para eu poder tentar ler algumas perguntas. Gente, 152 pessoas, estou me sentindo. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui só para as perguntas, só um minutinho, gente. Vamos lá.
Ó, Camila, estou te elogiando. Impossível não ficar admirada com o profissionalismo da intérprete, apaixonada. Parabéns, Obrigada. Camila. Gente, para quem não sabe, é minha prima. E aí, e a gente cresceu e foi praticamente para essa área, né, de inclusão, trabalhar com isso. Ela trabalha aí com os surdos e eu quero trabalhar com os falantes, né, gente? Fono gosta de falar, gosta de comunicar, né? Vamos lá. Maioria mandando um olhinho de coração para mim, muito obrigada, para Camila também. Meu filho tem 4 anos e ainda não fala uma frase inteira, Gisele perguntou. A gente tem como ajudar essa criança a trabalhar um pouquinho melhor essa exploração das frases. Eu gosto de usar, por exemplo, figuras e livros para isso. Por quê? A gente não quer só uma criança que aponta no livro, o porco, a galinha, o pato. Não, eu quero saber. A galinha é marrom e tá na casinha. O lobo subiu na chaminé. Então a gente começa a apontar e fazer perguntas. Aqui, o que está acontecendo com esse porquinho? Aí ele está fazendo a casinha de pau. Legal. E essa galinha? Ela está fazendo pão. Então começa com frases pequenininhas até a gente ir aumentando esse repertório. E também tem que ver por que ele não está conseguindo fazer essa frase inteira, né? Se ele ainda não está conseguindo compreender, se ele não tem repertório para isso, às vezes não tem um bom vocabulário para poder formar uma frase inteira. Então a gente tem que realmente observar, leva numa fono, porque é importante a gente saber para poder ajudar a criança a se comunicar mesmo. As crianças que normalmente têm algum problema de linguagem transferem isso para o comportamento. Por quê? A gente não sabe falar direito. Eu quero, por exemplo, brincar com o carrinho, eu quero brincar com a boneca da Camila, mas eu não sei chegar para ela e falar: Camila, me empresta essa boneca. Se eu não sei, eu vou chegar lá, eu vou tomar a boneca, eu vou empurrar a Camila e tomar a boneca dela. E não é assim, a gente quer que as pessoas sejam educadinhas. Oi, Camila, por favor, você me empresta seu boneco? Então vamos brincar junto? Me empresta um pouquinho, né? Então a gente tem que procurar saber para poder ajudar mesmo. Cada criança desenvolve no seu tempo, mas não temos todo o tempo do mundo. Acho que essa frase é da Nath, minha amiga. A Natália Vieira, muito boa fono, e ela fala isso, e eu adotei essa frase porque eu concordo plenamente, assim. Gisele também perguntou: a intervenção deve ocorrer em qual idade? Deve ocorrer na idade em que você observou que não tem alguma coisa de acordo com o esperado, né? Então, se você viu que por volta de um ano e um pouquinho, a criança não fala papá, mamãe, o que está acontecendo? Será que porque ela não está ouvindo? Será que porque ela não entendeu? Ou porque ela simplesmente um atraso mesmo, né? E quanto antes, melhor os resultados, né? Acho que para tudo na vida, quanto antes a gente intervém, a gente consegue resultados melhores, né? E principalmente com os mais novinhos, por causa de poda neural, por causa de plasticidade neuronal. Então, quanto antes, a gente consegue traçar caminhos para essa criança falar, para ela se comunicar. E quando eu falo falar e comunicar, sabendo que fala e comunicação são coisas diferentes. Fala, comunicação e linguagem são coisas diferentes, né? Porque eu posso simplesmente falar. Então, eu posso sair falando água, abacaxi, coco, porta, chave, e não quis falar nada. Só que quando eu tenho a intenção de falar alguma coisa, olha, minha porta está fechada. Olha, minha caneta é azul. Camila, gostei muito do seu óculos. Eu estou tendo uma linguagem expressiva, estou compreendendo, né? Estou expressando, né? A linguagem compreensiva é quando eu simplesmente, gente, é mais complicado do que isso, mas assim, basicamente é quando eu compreendo, né, o que a outra pessoa quer, eu entendo a fala. Então, a intervenção, quanto antes, melhor. Deixa eu ver aqui, não podemos esperar muito. Não, gente, por mim todo mundo ia na fono desde cedinho. Milena falou: profissional incrível. Milena, tô devendo uma live de autismo com você também. Quando os pais buscam ajuda e aceitam as limitações, é importante. É muito importante quando os pais sabem dessa limitação da criança, porque eu acredito que seja difícil ter um bebê esperado e de repente esse bebê tem um diagnóstico,
né? Tem a fase da negação, a gente não quer ver que tem alguma coisa errada, mas no fundo que não vai bem. Então a gente precisa muito, eu vou mudar de posição aqui, porque o meu celular resolveu estar acabando a bateria. Então, assim, os pais precisam procurar ajuda para poder saber, de fato, como poder apoiar essa criança, né? Então, por isso que a equipe multidisciplinar é muito importante. Só que normalmente vai na fono primeiro, porque é a primeira coisa que o pessoal repara. Nossa, o menino não está falando. E chega lá na fono, aí a gente encaminha para poder ver o que a criança tem de fato. Uma vez eu recebi uma criança, eu trabalhava na APAE de Mariana. Recebi uma criança de 3 anos e ele não falava. Ah, mas o pai dele falou com 5 e tal, e o pediatra pediu para esperar. Ai, não falei isso, dói meu coração. E tá suspeitando de autismo. Falei, nossa, é? Beleza. Aí eu fiz uma sessão com a criança, e aí, por mais que ele tivesse uns comportamentos inapropriados, conseguiu interagir relativamente bem comigo, brincou, e eu suspeitei de uma perda auditiva. E aí eu falei, ô mãe, já fez exame auditivo? Aí ela, ele fez o teste da orelhinha e deu tudo certo. Eu, deu tudo certo. E depois você repetiu? Não, ele teve muito otite dos 2 aos 3 anos, assim, nunca mais repetir. Quando a gente foi fazer o exame, essa criança não falava porque ele era deficiente auditivo. E ele já tinha uma perda profunda. Então, ele foi fazer o tratamento protetizado e depois continuou a falar. Então, ele estava num pré-diagnóstico errado de autismo. Foi porque não observaram, não avaliaram antes o que de fato essa criança tinha. E para essa mãe aceitar, ela, não, mas ele é autista. Eu falei, não, ele não é autista. Ele só é deficiente auditivo. E ela estava toda preparada para ele ser autista, né? Então, assim, tem que ter um apoio psicológico, tem que ter o apoio dos pais. Vale a pena todo mundo que precisa de um apoio, sim, ter uma equipe multidisciplinar com a criança. Yara, o meu aluno não desenvolveu a fala, ele tem 8 anos e, apesar de ser estado especial, desenvolveu outras habilidades e emite sons que nos remetem a palavras como não, tira, sai, ok. Tem crianças que realmente que não vão desenvolver a fala funcional, que podem... tem vários caminhos, né? Tem a comunicação complementar, comunicação assistiva, tem fonoaudiólogas que trabalham com isso, pode ser para Libras. Então, assim, depende o que essa criança consegue, né, fazer para poder a gente trabalhar com ela e melhorar essa comunicação dela, mas é importante. Essas palavrinhas, por exemplo, os sons que parecem, a gente realizar essa aproximação mesmo. Não, e a gente reforçar. Então, ele falou alguma coisa, não vamos fazer isso não. Então tira, isso, fulano quer que tira, você quer que tira a blusa? Isso, tá calor. Então a gente explica para a criança, a gente traz, é o que eu falei de trazer o mundo sonoro, trazer para essa criança, colocar em frases o que ele ainda não consegue colocar em palavras. Então, por exemplo, o menino tá bravo porque acabou o biscoito. Não, eu sei, fulaninho, você tá muito bravo, Gabriel. Acabou o biscoito, realmente. Eu também ficaria chateada, adoro esse biscoito. Mas amanhã a mamãe vai sair, nós vamos comprar mais biscoito, combinado? Então, assim, ele vai saber que não precisa dele chorar e gritar, né? Assim, há casos e casos, gente, tô falando no geral. Mas, assim, ele vai, opa, não preciso me espernear. Eu posso falar com a minha mãe que eu tô muito triste mesmo. Eu tô triste porque acabou o biscoito e eu queria mais biscoito. Né? Então, a gente trazer o mundo sonoro para a criança. E outra coisa muito importante é não fazer pela criança aquilo que ela já dá conta de fazer. Por exemplo, escovar o dente. Vai lá, abre a boca, fulaninho. Não, pera, ele tá aprendendo? Vamos lá, ajuda a mamãe a escovar o dente. Você pode ir lá dar uma conferida depois, mas deixa ele. Ele tá aprendendo a recortar na escola. Vamos lá. Pega e recorta para ele. Não, vai recortar torto. Recorte de criança é tortinho mesmo, né? Ele está aprendendo ainda. Por exemplo, a criança chora. Já sei, ele quer refrigerante. Fanta uva. Poxa, que especificidade, né? Ele chorou. Como é que você sabe que ele quer refrigerante e quer de uva? Por mais que a gente saiba, você não vai simplesmente chegar com um copo na cara do menino. Você vai falar, olha, você quer
Fanta uva ou você quer Coca-Cola? Dá opções para a criança poder ter que falar o que ela quer. Ah, não, é Coca. Ih, tá vendo? Errou dessa vez. Dessa vez ele queria Coca-Cola, né? Ou então, e eu falando de refrigerante para menino, quem for nutri me mata. Mas era só um exemplo da gente apresentar escolhas para criança, né? Ah, eu vou colocar. Ele quer a blusa azul. Não, qual blusa que você quer? A azul ou a verde? Deixa a criança fazer escolhas, né? Eu sou mais do lado das crianças, assim. Então, eu nunca acredito que uma criança não fala por preguiça. Não, tem alguma coisa, vamos descobrir o que que é. Eu sou o time lá da Dora Aventureira, vamos procurar. Não, não era a Dora que eu queria falar, não, a Luna. Sou da Luna, vamos descobrir o que que tá acontecendo para essa criança não estar falando. Toda criança tem sua peculiaridade, mas existe um tempo esperado para o desenvolvimento, sim, para tudo. Para sentar, para falar, até para os sons da fala. Então, a criança começa, por exemplo, falando o B, o P, porque são sons bilabiais que são mais fáceis. E depois a gente vai refinando esses sons. Então, começa... Aí depois vai trabalhando para os sons tipo L, que é aqui em cima, lá, tá, dá, até vir para trás. Por último, a arara, que a gente sobe a língua e dá uma tremidinha. Então, tem um tempo para tudo, né? Há um tempo para tudo neste mundo, gente. Para tudo, tudo, tudo mesmo. Né? A gente só não pode esperar todo o tempo do mundo, porque depois pode ser que a gente não tenha um bom resultado, né? E como a gente sempre quer o melhor para as nossas crianças, quanto antes a gente procurar ajuda, é melhor, né? Vamos ver. Essa fala aos 5 anos, quando comprometida, há indícios de que ainda não há perfeita construção de pensamento? Pode ser e pode não ser, né? Uma fala aos 5 anos, ela está comprometida, tem que ver por que essa fala está comprometida. Essa criança, ela tem um transtorno do desenvolvimento da linguagem? Essa criança, ela tem autismo? Essa criança não fala porque ela tem uma síndrome de Down e tem muita hipotensão de lábio, de língua? O que está atrapalhando ela de falar? Às vezes, não necessariamente é só essa construção do pensamento. Às vezes, é uma dificuldade mesmo que ela não consegue. Ou, às vezes, uma apraxia de fala na infância, né? Que a criança tem a dificuldade na articulação dos sons da fala, uma dificuldade motora, né? Então, assim, tem que ver o porquê, não só a construção de pensamento. Estimular sempre, sim, tudo, gente, estimulando sempre. Sou do time que a gente estimula para tudo. A Camila mesmo, minha prima, quando ela era pequena, vou falar uns podres aqui, Camila. Verdade, Fernanda. A Camila falava bruto para aquele cachorrinho do Pateta, o Pluto. E eu acho que eu já era fono, porque eu falava, não, Camila, é Pluto, vamos lá. Repete. Aí ela ficava brava e saía, não queria repetir. Bruto, bruto. Não, é Pluto. A minha outra prima, Vanessa, ela tinha problema de escrita e eu já queria corrigir a escrita dela. Acho que a fono já veio comigo aí no DNA. E eu queria estimular, até brincando, gente. Aí, até na relação de prima, eu já queria estar estimulando desde pequenininha. Vamos lá, o meu filho tem boa audição, mas não fala bem, já tem 4 anos. Gisele, traz ele para mim. Traz ele para mim e vamos ver por que esse moço não está falando direito, o que é que está impedindo ele de falar, né? Mas assim, tenta observar quais que são os problemas dele para poder falar. Ele não está imitando, ele não está repetindo, ele olha quando conversa com você, né? O que está acontecendo? Se está facilitando muito a vida dessa criança, né? Então, por exemplo, tem um item que a criança gosta muito de pegar. Vamos supor, ele gosta muito de um ursinho. E esse ursinho fica na mão dele. Para que ele vai te pedir? Se é só ele chegar e pegar. Dificulta um pouco a vida dele. Coloca esse ursinho à vista dele, mas a mostra para ele ter que pelo menos pegar na sua mãe e apontar a mãe. Dá! Aí depois, mamãe vai te dar o ursinho. Não precisa falar. Fala para mim, ursinho. Não precisa. Traz uma leveza para essa comunicação. Por quê? Falar, a gente aprende falando, né? Então, assim, não tem receita de bolo. Vamos lá, ó, se colocar a boca assim, não é receita de bolo, ele vai aprender falando mesmo, né? Respeitando o que ele possa ter de dificuldade. Então, se a gente vê que ele tem uma dificuldade, por exemplo, por falta de estimulação, a gente aumenta a estimulação, a gente faz um plano terapêutico para aumentar a estimulação dele, aumentar a dica, para poder melhorar.
Vamos lá, Thalita, tia Fernanda. Thalita é uma fono colega minha que eu gosto muito, que me substituiu numa clínica. A fase da imitação observada por pais e profissionais tem o infinito poder de infinitas descobertas e aprendizagens. E realmente a gente aprende muito pela imitação. Vamos supor que a gente não está de quarentena e a gente vai num restaurante francês. Tem 500 garfos, 500 facas, 500 colheres, chega um escargot. Se você não sabe usar, você vai observar alguém na sua frente fazendo para você fazer igual. Né? Você não vai simplesmente chegar lá, um escargot voa. Então, a gente tem que observar para poder a gente aprender. E a criança é esperta. A esperteza vem no DNA não só do brasileiro, não, é do ser humano. Então, a gente aprende muito, 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 muito pela imitação. É preciso avaliar cada coisa separadamente? Sim, a gente avalia. Então, quando vai na fono, por exemplo, quando vai comigo pela primeira vez, sai lá com um bolinho de exame. Então, vai fazer exame de audição? Vai fazer com a fono, tem expertise em audição, que tem especialização. Tá precisando, eu vejo que a criança tá apertando o olhinho, vai lá com encaminhamento pro oftalmo. Tá? Tem que virar a criança do avesso pra gente descobrir, sai com um bloquinho de exame aí, pra gente poder descobrir o que tá acontecendo, avaliar separadamente, mas a gente não precisa parar a terapia fonoaudiológica enquanto esses resultados de exames não chegam, né? A gente pode ir fazendo uma terapia diagnóstica neste momento e à medida que forem chegando os resultados de exames, a gente vai só fechando assim o nosso quebra-cabeça, né? É comum que a partir da consulta da fono a gente indique que vá ao neuropediatra, que vá ao psiquiatra infantil. E eu acho que ainda hoje a gente ainda tem muito preconceito com relação à psiquiatria. A gente fala, não é que é meu psiquiatra porque é doido. Não, gente, a gente tem que parar com essa ideia de que psiquiatra é médico de doido. Não existe isso. O psiquiatra vai ajudar na saúde mental. Porque a gente tem uma saúde física, a gente tem uma saúde mental. Então, a gente precisa estar atento para isso. E o psiquiatra infantil é que vai olhar isso mesmo. E como a criança não é segmentada, né? Eu tinha uma professora que falava isso. A criança não é só o nariz, a criança não é só uma boca, a criança não é só um pescoço. A gente tem que ver a criança no plural. Então, os encaminhamentos são necessários. É importante que vá, sim. Mesmo que seja para fazer um exame de audição, mesmo que seja para ter certeza que ouve bem. Porque a fono não sabe lá dentro como é que está esse funcionamento desse ouvido. Eu preciso saber o quão bem ele está ouvindo. Se ele está ouvindo melhor algumas frequências do que outras. Então, eu preciso saber. Eu quero saber, igual a aluna. Ser fono é ser aluno, gente. É descobrir as coisas. Vamos ver. A observação é muito importante. Sim, observar a criança, o que você espera, o que você não espera, e realmente fala, não, tá caçando chifre em cabeça de cavalo. Não, você viu que tem alguma coisa errada com a criança, procura ajuda, sim, porque é uma criança, é uma pessoinha que ela ainda não sabe exprimir os sentimentos, não sabe formar palavra, e só um adulto que tá ali observando é que vai conseguir fazer por essa criança, né? Vamos ver, tia Fernanda, tô ligadinha, muito bom. Uma avaliação mais específica, tem que ser profissional? Sim. Uma avaliação mais específica de qualquer coisa profissional. Se você tem um problema de pele, você vai no dermatologista. Se você não tá enxergando direito, você vai no oftalmo. Se você não tá falando, põe na escola. Gente, isso... Nossa, é muito triste. Se a pessoa não tá falando direito, vai na fono, gente. É o profissional da comunicação, da fala, da audição... Então, é muito importante ser uma avaliação profissional. Trazer o objeto desejado por ele, a criança, para próximo da boca, traz atenção do mesmo. Aí sim dizer o nome desse objeto, de maneira que talvez, num dado momento, ele a repita, vi numa palestra. Então, depende essa estratégia. Eu gosto de trazer um objeto de interesse para a criança, para a altura, não só da boca, mas do olho, para trazer atenção aqui para o meu rosto, né? Para poder ele fazer um contato visual e eu fazer essa troca com ele. Vamos ver. Crianças com síndrome de Down devem fazer acompanhamento com a fonoaudióloga até a vida adulta? Depende da pessoa. Tem pessoa que faz e tem pessoa que não. Depende da demanda, porque a gente não trata autismo, a gente não trata síndrome de Down. Né? A gente trata a demanda dos indivíduos que têm autismo, a demanda dos indivíduos que têm síndrome de Down.
E eu já dei alta para criança com síndrome de Down de 8 anos. E já tive paciente com síndrome de Down de 17 anos. Né? Então, depende qual que é a demanda. Saber também o que é um limite terapêutico. Encaminhar. Acontece muito da gente encaminhar, ó, não é minha área da fono, porque são várias áreas, né? Igual tem na medicina, várias coisas. Tem na pedagogia professor de português, mas tem fono que trabalha com fala e linguagem, como no meu caso. Tem fono que trabalha com apraxia, tem fono que trabalha com perda auditiva, tem fono que faz só exame. Então, é importante a gente procurar alguém que trabalhe em específico, né? E para poder ver a demanda que esse indivíduo apresenta. Vamos ver. Crianças com condições auditivas e visuais perfeitas devem iniciar a fala a partir de quando? Depende do que você está chamando de fala, assim. Mas por volta ali dos 12 meses, a gente começa com as primeiras palavras. A criança começa com papá, mamãe, a gente vai dando significado para papai, mamãe, vamos aumentando esse vocabulário. Então, imita o cachorro. Como é que o cachorro faz? Uau, uau. E o gato? Miau. Então, por volta dos 12 meses. Se passou disso, 1 ano e meio, não tá falando nada, gente. Traz pra fora. Eu acho que até esperar 1 ano e meio ainda é muito. Fez 1 ano assim, já não falou, gente. Já me liga um pisca-alerta, assim, que temos que observar, porque na melhor das hipóteses, a gente foi só um cuidado extremo com essa criança. Melhor fone, a melhor intérprete do mundo. Meu irmão, gente. Dupla perfeita, muito bom. Ó, gente, estou gostando de saber que vocês estão gostando. O lúdico é um caminho muito importante para alcançar os objetivos na evolução da criança, sim, porque o nosso emocional está bem ligado com a nossa aprendizagem, né? Todo mundo lembra de um professor que era muito engraçado na escola e você aprendia melhor aquela matéria do que aquele professor chato. Podia ser a matéria que você gostava. Se for um professor chato que não te traz nenhuma emoção boa, você não vai aprender direito. Então, a gente tem que trazer esse lúdico para a criança conseguir aprender, sim. Através das brincadeiras que atingimos o foco, sim, sim. Cada criança tem seu tempo, mas cabe aos pais observarem quaisquer anormalidade e em qualquer suspeita, trazer para os profissionais avaliarem, dicas preciosas, muito boas. Que bom que vocês estão gostando. Valéria, gente, Valéria Santos é uma fono que trabalha com comunicação alternativa. Muito, muito, muito boa. Valéria.santos.71, muito boa. Vamos ver. Excelente, show. Ótima dica sobre... Fernanda, tem o meu caso da minha filha, que ela estava com problema de gagueira. E eu levei ela para a fono, e a fono falou que o problema dela não era com a fono, era com a psicóloga, porque ela era ansiosa. Aí eu tratei ela através da psicóloga, mas a fono conseguiu identificar e eu levei ela para a psicóloga também. Pois é, por isso que é importante só encaminhar, porque depois ficava anos lá na fonoaudióloga e não tratava, né? Na gagueira é importante. A gente sabe que a gagueira, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, é importante a gente fazer um acompanhamento, sim, com o psicólogo nestes casos também. Essas dicas eu uso e ajuda muito na comunicação com a criança, com auxílio ótimo. O balão ajuda muito o Edu a interagir e falar mais, olhar para mim. Muito bom. Brincar faz parte da terapia fonoaudiológica por interação. Vamos ver. Ótima dica do balão. Gente, foi só um exemplo, viu? Não existe terapia tipo do balão, terapia do balão, não. Foi só uma coisa, um recurso que eu tinha ali no momento, viu, gente? É muito importante o trabalho com o objetivo e a figura para desenvolver a fala, sim. A gente trabalha com figura infinito. Com um livro dá pra gente trabalhar muitas coisas, né? Então, a gente trabalha nomeação, a gente trabalha interpretação, diálogo, dramaticidade. Então, uma hora você é Chapeuzinho, uma hora eu sou o lobo mau, para a gente poder estimular essa interação. Muito gratificante cada avanço que vemos das crianças. Ai, gente, tem dia que eu até arrepio. É gostoso demais. Quando uma criança consegue falar, às vezes eu tô treinando há várias sessões um som com uma criança, ela vai lá e fala Araraquara. Gente, até se entrar na sala você não falava isso, menino. Acho o máximo, e pede para repetir, é muito lindo, adoro. Parceria fono e pais, muito bom. Por quê? Nessa quarentena acabou que muitos pais viraram professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e tá todo mundo louco
porque só estava acostumada a ser pai e mãe, né? Então, para isso que a gente tem parceria, tem muitas fonos, muitos profissionais, né, no geral, que trabalham de forma online, igual eu tenho feito online. Então, assim, a parceria é importante para você ser um parceiro, né? Não é tomar o lugar do terapeuta, não é tomar o lugar do professor. Então, vamos lá. Cíntia Vieira, uma TO que também trabalha comigo. Brinquei muito de Pula Macaco. O ENC Pedagogia presente. Todo mundo, gente, gosto muito de vocês, da pedagogia. Meu filho tem 2 anos e 6 meses, só fala papai e mamãe. Ele teve atraso no engatinhar para andar. Consegui para ele acompanhamento só com a psicóloga. O neurologista encaminhou para fono, não consegui. Menina, não desista, procura uma fono, porque nessa idade é muito atrasado, tá falando só papai e mamãe, né? Então, procura mesmo uma fono para poder ajudar, para poder se melhorar. Lara falando que também não fala japonês, toca aqui, colega. Já respondi essa. A escola deveria ter essa equipe, psicólogo, isso, live enriquecedora, ótimo. Além de enriquecimento em Libras, muito importante. Trabalho da fono junto com o professor é essencial, e não só pela fala, né? Tem muitas crianças com problemas de processamento auditivo, de leitura e escrita, que também é uma das atuações da fonoaudiologia, é muito importante. Vamos lá. Acho que foram só isso. Trabalho em conjunto. Minha filha tem 3 anos e não fala frases inteiras, só algumas palavras picadas. É normal? Não. Aos 3 anos, a gente espera que alguém que não conviva com a criança já compreenda tudo que ela fala e que ela consiga fazer frases, sim. Acho que vale a pena procurar fono neste caso também. É preciso um engajamento conjunto para acontecer a inclusão e desenvolvimento, com certeza. Também acho que a equipe multidisciplinar dentro das escolas deve ser aplicadas. Ótimo, muito bem. Acho que sim. O pessoal falando que está muito bem. Que bom que vocês gostaram. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Esse eu respondi também. Quando não consegue se comunicar, fica frustrada. Minha filha chora nesses momentos. Então, quando não consegue comunicar, é importante a gente dar esse modelo de fala. Acho que eu falei, por exemplo, a hora que o biscoito acabou, a gente dá um modelo de fala correto para a criança. Não é só para de chorar. Ela está com problema. Ela precisa chorar. A gente, às vezes, a gente adulto, está tão angustiado que a gente precisa dar uma choradinha, né? Criança também, ela não sabe colocar em palavra, ela vai dar uma chorada. Então, assim, trazer um modelo de palavras, explicar, tentar entender. Eu acho que a criança ou o menino adulto, a gente tem que conversar mesmo para procurar entender. Quanto tempo vai demorar para terminar o tratamento? Depende, Júnior. Depende o que está acontecendo com essa criança. Tem criança que a gente resolve com 12 sessões. Tem criança que está aí 2 anos em terapia. Depende, é muito pessoal, assim. Eu acho que a gente vai precisar a Fabiana falou aqui do tempo da live. Que a gente não consegue salvar. Isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Então, assim, queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente dessa live. O meu Instagram é o fernandabraga.fono. A gente pode conversar mais por lá. Se tiverem dicas depois, podem conversar aqui com a Fabiana no Instagram da Educação Inclusiva Ibirité. Pode conversar com a Camila, comigo. A gente faz de outros assuntos. Mas hoje era mais um bate-papo assim mesmo, para a gente poder conhecer e saber a demanda de vocês. Tá bom? Muito obrigada mesmo de coração todo mundo para mostrar um pouquinho da fonoaudiologia. E assim, procurem sempre um fonoaudiólogo, indiquem um fonoaudiólogo. Fonoaudiologia é tudo, gente. Tudo de bom. Tá bom? Muito obrigada mesmo, tá bom? Tchau, tchau.